Mais um projeto interessante que eu acabei de concluir e que ficou muito bonito, ficou bem legal. Isso aqui é a caixa de um rádio Semping valvulado, modelo AC431 de 1951. Esse rádio estava muito bonito, a caixa dele muito perfeita, tinha todos os knobs guardados, o ponteiro, o pano dele está perfeito, então toda a estética dele está muito bonita. Só que o interior dele não funcionava mais e não foi possível recuperar, as peças estavam podres e não deu para recuperar ele. Por esse motivo, o dono desmanchou, guardou a caixa e ficou com ela guardada por muito tempo. Agora eu propus ele que a gente fizesse um rádio novo dentro dele, montasse um aparelho moderno dentro dele. E aí a gente fez esse projeto com Arduino. Para que o projeto ficasse legal, nós não poderíamos alterar em nada a caixa dele. Tinha que manter exatamente como ele era. E inclusive o funcionamento do ponteiro, que tinha que ser todo mecânico. Então a gente manteve toda a estética dele. Estamos aqui mostrando aqui os knobs aqui, o primeiro knob aqui é o botão liga-desliga e volume. O segundo aqui é o botão de tonalidade que tinha no rádio daquela época. Ele dava mais grave ou mais agudo. O terceiro botão é a chave de moda, a chave de função, que muda para as ondas curtas, as ondas médias. Ele tinha 3 faixas e nós vamos usar as 3 faixas ainda. E aqui o botão de sintonia. O botão de sintonia ainda é mecânico. Ele funciona quando você gira o botão de sintonia, ele movimenta o ponteiro aqui na escala. E aí vai marcar exatamente em que ponto as rádios vão estar. A primeira faixa funciona como um rádio FM. Então girou o ponteiro de sintonia, ele vai aqui na escala marcar todas as rádios que tem na faixa de FM, na escala de 88 a 108 MHz. Claro que a escala não vai bater, né? Porque não tem aqui a escala de 88 a 108. Mas a pessoa vai poder olhar e ver onde ele viu a rádio na primeira vez. Basta levar o ponteiro para o lugar que ele vai sintonizar ele normal. Na segunda faixa, nós vamos simular as estações de rádio usando um cartão de memória. Para cada estação de rádio que a gente quiser que apareça ali, nós vamos colocar uma pasta com várias músicas lá dentro. Então nós colocamos aqui no projeto aqui 9 estações de rádio, cada pasta, né, que seria as rádios, ela tem em média 300 músicas. E cada pasta dessa vai ser um estilo de música. Então cada vez que o usuário girar o ponteiro ali, ele vai encontrar uma pasta específica. E quando ele quiser ver de novo, basta ele ir exatamente naquele ponto do ponteiro, que lá vai estar sintonizada essa rádio. Na terceira faixa, nós colocamos um receptor Bluetooth para dar liberdade para o usuário sintonizar suas próprias rádios web e também escolher uma playlist de música que ele goste também. Então agora vamos ver como é que ficou o funcionamento dele. Olá, amigo e amiga do campo. A partir de agora, os dono do dinheiro, sociedade. Reduziu o pedágio, isentou o pedágio, duplicou faixas, Então, veja, todo cuidado e atenção, hein? Procedência e certificação. Locador de figurinhas da do mundo do Souza, bom dia. Beleza? Bom dia, Marquinhos. Tranquilo, beleza? Fim de semana. 412, direção Wesley Negão. Senhor, ficamos felizes demais de recebê-lo. Sei que o tende a Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
você. Vamos começar falando dos Arduino. Vou apresentar para vocês 4 modelos: o Arduino Mega, o Arduino Uno, o Arduino Nano e o Arduino Pro Mini. Aqui estão as características dele. O Mega usa o microcontrolador ATmega 2560. Ele tem muito mais memórias. Ele tem 256K de memória flash, que é onde ficam armazenados os programas, e tem mais 8K de memória SRAM, que é usado para as variáveis. O tamanho dele também é bem maior. Ele tem em torno de 11 centímetros por 5,5 de largura. Mas ele tem muito mais portas digitais. Ele tem 54 portas digitais, tem 16 portas analógicas e tem 4 portas seriais físicas. O Arduino Uno, o Nano e o Pro Mini usa o ATmega 328P. Esse microcontrolador tem 32 KB de memória flash, que é onde grava os programas, e 2 KB de memória SRAM para as variáveis. O tamanho dele é bem menor. Ele mede em torno de 7 centímetros por 5,5 de largura. A largura é a mesma do Arduino Mega, porém ele é menor no comprimento. Já o Arduino Nano, ele mede 4,5 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. Ele tem 14 portas digitais, 8 portas analógicas e uma serial. 2 portas analógicas a mais do que o Arduino Uno. O Pro Mini também usa o mesmo microcontrolador e tem a mesma quantidade de portas que o Nano. A diferença dele para o Nano é que ele não tem o gravador de memória flash. Então tem que usar um externo. Qual a diferença de usar o Mega e esses outros 3 aqui no projeto? A primeira diferença é que está nas portas seriais. É preciso usar uma das portas seriais para o módulo DF Play Mini. No caso do Mega, ele tem essas 4 portas seriais físicas. Ele tem a porta 0, que é usada pela gravadora para gravar a memória flash nele. E ele tem mais 3 portas seriais físicas. Então eu posso usar uma dessas para o módulo DF Play Mini. Já o Arduino Nano, o Uno e o Pro Mini só tem uma porta serial. E essa porta serial já é usada para gravar a flash nele. Então, se você usar os dois ao mesmo tempo, vai dar conflito. Mas, para resolver esse problema, existe a biblioteca Soft Serial. Basta utilizar ela, que ela vai pegar 2 pinos digitais e vai converter eles para seriais. Aí pode usar normal, funciona bem e não dá problema não. A diferença da porta emulada para a porta física é que ela é um pouco mais lenta. Mas no projeto aqui ela funcionaria bem. Já as outras características, não vamos usar esse tanto de portas digitais, muito menos esse tanto de portas analógicas. Vamos usar apenas 3 portas analógicas, nenhuma digital. Então os componentes que nós usamos aqui no projeto são esses aqui. Uma fonte de 3,5 volts por 2 amperes, um BMS 3S, que são 3 células para 3 células, e mais 3 baterias, 18650, um regulador de tensão, um step down, para a gente baixar a tensão para 5 volts, de 12 para 5, 2 isoladores de GND, para a gente usar no módulo Bluetooth e no módulo DF Play Mini, para tirar ruído, uma chave rotativa de 4 polos por 3 posições, um potenciômetro multivoltas de 100K de 10 voltas, um módulo FM RDA 5807M, um módulo MP3 DF Play Mini, é fácil de encontrar e é baratinho, mas vai ter que ter alguns cuidados, eu vou falar na hora que eu for falar dele, eu vou explicar. Um módulo Bluetooth 5.0, é só um receptor Bluetooth normal, tá? Que pode ser usado só direto num amplificador, mas precisa pôr o isolador de GND, senão ele dá um ruído louco. E um amplificador de som. Aqui no caso nós usamos esse aqui, que já tem um potencial de volume e também o subwoofer. A gente usou ele para simular a tonalidade do rádio. Nós vamos precisar também de um capacitor de poliéster de 2,2 micro e um de 10 NF. Vamos precisar também de 2 resistores de 1K, 3 de 10K e um de 100K. Também vamos precisar de fios, chave para ligar e desligar o circuito, solda e etc.
Aqui nós temos o diagrama em blocos do projeto. Temos o módulo do Bluetooth, que passa direto aqui o som. Ele não tem nenhum controle sobre ele. Uma vez que ele se conecte lá, quem controla é o próprio usuário no aparelho que ele estiver usando. O único controle que vai ter é o de volume. O restante, ponteiro, sintonia, essas coisas não vai funcionar. Temos o módulo FM, que também gera o som. E temos o módulo MP3 DF Play Mini, que também gera o som, que vai para o amplificador, e o amplificador vai para o alto-falante. O módulo FM e o DF Play Mini é controlado pelo Arduino. Então ele tanto envia dados quanto recebe dados. Então no caso do módulo FM, ele recebe a configuração da frequência que ele vai funcionar, que ele vai sintonizar, e também recebe dados informando qual a frequência que ele está, o volume e tudo mais. Mas a configuração dele é feita pelo Arduino. O Arduino é que manda esses dados para ele. A mesma coisa é o DF Play Mini, o módulo de MP3. É o Arduino que diz para ele qual faixa tocar, quando parar, quando voltar. O controle do Arduino é feito pela chave de função, que vai dizer para o Arduino em qual dos módulos ele deve atualizar, para não ficar atualizando os dois ao mesmo tempo e pesando. E também o potenciômetro multivoltas, que vai dizer para o Arduino em que posição que o ponteiro está. Ele vai dizer para ele qual a frequência que ele deve sintonizar, qual a pasta que ele deve sintonizar. Tudo é feito por esses dois componentes aqui. Temos a fonte de alimentação, que tem que ser uma de 12 e uma de 5 volts. Aqui está a montagem da fonte, no caso com baterias. Aqui nós temos o BMS 3S, que vai controlar tanto a carga quanto a descarga de cada uma das células. Veja que as células são ligadas, o negativo ligado aqui no 0, o positivo dessa bateria está ligado aqui no mais 4,2, aí sai daqui e liga no negativo dessa outra bateria, o positivo dessa bateria é ligado no negativo dessa bateria e as duas são ligadas aqui no 8,4 volts. O positivo dela sai e entra aqui no mais 12 volts. Dessa forma, o BMS vai fazer o controle total de carga e descarga de cada célula, de forma independente. Então, quando uma dessas células ficar abaixo do limite, para ela não ser danificada, em alguns casos 2,5 volts, ele simplesmente corta a alimentação dela e não deixa ela ser usada mais. Então, ele vai fazer isso com cada uma das células. E quando estiver carregando, quando chegar no limite dela, quando ela estiver totalmente carregada, ele também vai desligar a energia dela para não deixar ela ficar totalmente carregada. Além de fazer essa proteção, o BMS também balanceia a carga que tem em cada bateria. Então vamos supor que essa bateria descarregou mais do que as outras. O BMS pega energia dessas duas baterias e joga nela, de forma que todas vão ficar sempre igual. Todas vão ter a mesma carga. Isso é o balanceamento. Isso evita que as baterias acabem tendo problemas. Aqui é a saída do negativo. O negativo do BMS vai direto no pino de carregamento, né, da fonte. Aqui liga o carregador de 3,5 de 3 volts e meio para fazer o carregamento correto das baterias. Tem que ter 1 volt a mais, 1 volt e meio a mais. E vai para os pinos P4, que vai um para o Arduino, quanto o outro para o amplificador. O positivo do carregador vem, entra aqui no BMS e ao mesmo tempo vai na chave, liga e desliga, que vai para o positivo dos pinos P4 também. Aqui nós temos a chave de função. É uma chave rotativa de 4 polos por 3 posições. Os polos são as chaves A, B, C e D. Cada uma dessa aqui é uma chave independente. As posições é o que é controlado pelo eixo, são 3. Então nós temos aqui o central, que liga aqui e que liga aqui. Então isso aqui são uma chave, é a chave A. A mesma coisa acontece aqui. Então, nós temos aqui, aqui e aqui, é a chave B. A mesma coisa acontece com a chave C e a chave D. Todas funcionam dessa forma. Quem determina a posição que ela vai estar é o eixo que vai girar. Então quando o eixo girar, na posição 1, todas as chaves vão para a posição 1. E as outras para a posição 2 e assim por diante. Aqui então está o esquema das chaves. Então quando eu mudo o eixo de uma, eu vou mudar das 4. Então aqui, por exemplo, está no 1, todas foram para o 1. Está no 2, todas foram para o 2. Está no 3, todas foram para o 3. Por isso é que é uma chave de 3 posições por
4 polos, 4 chaves independentes, com um único controle de eixo. Aqui no nosso projeto, a configuração da chave ficou assim. O polo A gente usou para dizer para o Arduino qual posição a chave está, se ela está na posição 1, 2 ou 3. Para fazer isso, a gente pegou os 5 volts do Arduino, entramos com eles através de um resistor de 1K no pino 1 da chave. Pegamos o GND do Arduino e ligamos no pino 3 da chave através de um resistor de 10K. E aqui fizemos a divisão de tensão, com mais 2 resistores de 10K e jogando no pino 2 da chave. O que acontece então é que quando a gente muda a posição da chave, ela vai jogar para o seu pino central o valor dessa divisão. E aí vai ser enviado então para um dos pinos analógicos do Arduino. No nosso caso aqui, o A15, mas poderia ser qualquer pino analógico do Arduino. No pino central, é preciso colocar esse resistor de 100K e esse capacitor de 10NF. A razão disso é porque quando está havendo a comutação da chave do pino 1 para o pino 2 ou para o pino 3, existe esse espaço aqui. E ao mudar de um para o outro, a corrente que está passando aqui ela não está sendo mais dividida, ela vai estar em zero. E isso faz com que o Arduino interprete de forma errada em qual posição ela está. Então, para garantir que isso não vai acontecer, o resistor e o capacitor garante que quando ele passar da posição 1 para a posição 2, ou vice-versa, ele não vai sentir o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, quando está na posição 1, veja que a tensão que está saindo aqui no voltímetro é de 4,7 volts. Isso acontece porque os 5 volts do Arduino está entrando aqui no resistor de 1K e passando diretamente para o pino 1. Como o pino 1 está conectado, essa vai ser a tensão. Se eu mudo aqui o pino 1 para o pino 2, a tensão muda para 3,01 volts. Isso porque agora a tensão já está passando pelo de 1K e o de 10K, fazendo aqui esses outros 20K aqui jogando por terra. Essa divisão de tensão gera esse valor aqui. Mudou para o 3, acontece a mesma coisa, que ele cai para 1,54, já que agora ele está passando por 21K ohms. E isso faz reduzir mais a tensão. Então essa é a funcionalidade da chave. Quando ela está na posição aqui, a tensão que sai aqui vai para o pino analógico, ele lê esse valor e aí, através desse valor ele vai saber exatamente em qual posição a chave está. Já a seção B da chave, a gente usou para ligar os 5 volts do módulo Bluetooth. O módulo Bluetooth, assim que você liga ele já entra em modo de pareamento. E se não tiver nenhum aparelho para parear durante um certo tempo, ele entra no modo de pausa. E aí a única maneira de reiniciar ele de novo é desligando o rádio inteiro. E isso é meio inconveniente. Para não precisar fazer isso, eu usei essa seção da chave para ligar e desligar o Bluetooth. Quando ele estiver no modo FM, ele não está ligado ao Bluetooth. Quando ele estiver no modo SD, também não vai estar ligado. Então ele só vai ligar quando ele estiver no módulo Bluetooth. Os 5 volts do regulador do step down vem e entra no Bluetooth e passa a alimentar ele. É só essa a função dessa seção da chave. A seção C e D a gente usou apenas para chavear o áudio. Então o áudio do módulo FM esquerdo vem aqui, passa pela chave e sai e vai para a entrada do amplificador. A mesma coisa aqui é o direito, que vem também e entra para o canal direito do amplificador. Quando mudamos aqui, está no SD e aqui no BT. Então aqui está a montagem da chave. Temos aqui o Arduino, parte do Arduino, a parte da fonte dele. Então 5 volts sai daqui, vem no resistor de 10K, vai no primeiro polo da chave, continua, vai no segundo polo da chave, continua, vai no terceiro polo da chave, continua, vai para o negativo do Arduino. O pino central da chave sai daqui, vai no pino analógico 15, passa pelo resistor e pelo capacitor, que joga aqui no terra. Agora vamos falar do potenciômetro multivoltas. É importante saber identificar os pinos dele. Tem o pino 1, que é o lateral, o pino 3, que é a outra lateral. O pino 2 é o pino central. Então tem que tomar cuidado na hora de identificar, porque ele não é igual os convencionais, que o pino 2 está sempre no meio. Para identificar ele aqui, é só olhar o tamanho dele. O pino central geralmente é mais comprido do que os outros dois. Então, pino 1, 2, pino 3. Aqui está o esquema de ligação do potenciômetro.
O pino 1 do potenciômetro está ligado nos 5 volts do Arduino. O pino 3 está ligado no GND do Arduino. O pino 2 está ligado, que é o que varia a resistência, que vai variar a tensão, está ligado na porta analógica do Arduino. No nosso caso aqui, eu liguei na porta A14 do Arduino Mega. Além disso, tem esse capacitor de 2,2 micro que tem que ser colocado entre os pinos 2 e 3. A função desse capacitor é eliminar o ruído gerado pelo movimento mecânico do potenciômetro. Então, quando você gira o potenciômetro, ele gera um ruído mecânico. E esse ruído mecânico acaba sendo interpretado por Arduino como sendo uma mudança. Então, ele fica, às vezes, subindo e descendo. Esse capacitor estabiliza isso. Agora, como é que foi feito o projeto? Aqui temos a escala do dial do rádio. Então, ele vai de 98 até 108 MHz. Quando o usuário roda o botão de sintonia, ele está ligado a uma engrenagem, que está ligada a uma correia dentada, que vai movimentar o ponteiro. O potenciômetro, o eixo do potenciômetro, está ligado a essa engrenagem. Então, o que acontece? O ponteiro, o movimento do botão gira essa engrenagem, que gira o eixo do potenciômetro, e ao mesmo tempo movimenta o ponteiro aqui na escala. Dessa forma, ele vai dizendo para o Arduino exatamente em qual posição o ponteiro está. Então, imagine que aqui seja o ponteiro. Esse aqui é o eixo do potenciômetro, o eixo central dele, o pino 2. Então, quando eu girar ele aqui, ele vai rodar, ele vai se deslocar do 98 para o 108. E, ao mesmo tempo, a tensão aqui vai variar, mostrando que ele está oscilando. Então, fazendo isso aqui, olha só. Está movimentando. Veja que a tensão está oscilando. 3, 2, tá? E o eixo está andando. É como se o ponteiro estivesse movimentando. É assim que o Arduino vai saber exatamente em qual posição aqui ele está, para mandar a informação para o módulo FM e para o módulo DF-Play Mini. Aqui nós temos a ligação do potenciômetro. Bem parecido com a chave. Positivo, 5 volts do Arduino, entra no pino 1. Negativo, GND do Arduino, entra no pino 3. E, ao mesmo tempo, vai passar pelo capacitor. O pino 2, que é de saída, vai do outro lado do capacitor e vai na porta A14. Então, agora vamos falar do módulo RDA5807M. Esse módulozinho ele é muito bom, você acha ele facilmente no mercado. Pequenininho, pouco mais de 1 centímetro por 1 centímetro, ruim de ligar, né? Mas funciona muito bem. Ele já é um rádio FM completo. Tá? A única coisa que o Arduino manda para ele é informações dizendo para ele o volume que ele tem que ficar e a frequência que ele tem que sintonizar. O resto já é tudo feito por ele mesmo. Ele tem um cristal de sintonia aqui, o ressonador, da frequência de FM, é todo completinho já. Ele usa o protocolo de comunicação I2C, que usa um pino para dados e um pino para o clock. Fácil de ligar. Tá? Lá no Arduino vai ter essas duas portas aqui, SDA e SCL. No Arduino Mega ele tem essas portas próprias, já está lá escrito nele, então basta ligar nela, o SDA no SDA e o SCL no SCL. Já no Arduino Uno, Nano ou Pro Mini, o SCL deve ser conectado na porta A5 do Arduino e o SDA na porta analógica 4, porque é nesses pinos que está a comunicação I2C. Então, no caso dos dois, você vai perder essas portas, você não vai poder usar ele para outra coisa. A alimentação desse módulo é de 3,3 volts, não pode esquecer disso. Então, é ligado no Arduino na saída de 3,3 volts. Se ligar em qualquer outro, queima. Aqui nós temos o GND, que é ligado no GND do Arduino. Aqui as duas saídas de áudio, ou de direita e esquerda. E aqui a antena, onde você liga a antena. Aqui nós temos o esquema de ligação no Arduino Mega, mas pode ser seguido normalmente no Arduino Uno. Simplesmente lembrando que tem que trocar as portas I2C aqui para a conexão das portas analógicas A4 e A5. Mas funciona do mesmo jeito.
Então aqui está as conexões I2C ligadas na porta dele, do Arduino Mega, que ele já tem a porta especial aqui, ó, tem uma aqui e tem outra cá no final. Então são duas portas que ele tem, dois lugares para ligar. O I2C você pode conectar vários rádios desse aqui, ó, um atrás do outro, na mesma linha aqui. Então a porta I2C ela é feita para isso. Cada módulo desse tem seu próprio endereço. Então você pode ligar tanto um módulo de FM, quanto pode ligar um display I2C, enfim, qualquer tipo de dispositivo I2C. Todos são ligados no mesmo fio aqui, ó, SDA e clock. Aí o próprio Arduino depois identifica quem está através do endereço de cada um. Aqui nós temos a alimentação, que é o 3,3 volts, não pode esquecer, que está ligado aqui no Arduino Mega, na saída 3,3 volts. No Arduino Uno também tem essa porta aqui, 3,3 volts. No Nano também tem. No ProMini, a maioria deles não tem. Então você tem que tomar cuidado também na hora de ligar ele. No ProMini vai precisar de uma alimentação fora, vai ter que ter um regulador de 3,3 volts fora do Arduino. Mas no Arduino Nano, Uno e no Mega aqui, você tem essa tensão. E pode ligar direto nela que o consumo é muito baixinho, não vai sobrecarregar o Arduino. E aqui nós temos o GND que sai e liga aqui no GND do módulo. Aqui a antena, um pequeno fio que tira, um fio de 15 centímetros mais ou menos, e pode usar que funciona bem. A saída de áudio que vai lá para o módulo amplificador, vai lá para a chave, né, para passar pela chave e ir para o módulo amplificador. Agora vamos falar do módulo DF Play Mini. Esse é um grande problema no projeto. Foi o que mais deu dor de cabeça. Existe esse módulo, o original da DF Robert, ele é muito bom, que é esse primeiro aqui, ó, que usa o chip YX5200. Esse sim era muito bom. Eu comprei um desse no início, quando lançaram lá em 2021, mais ou menos. Ele é muito bom. Você manda os comandos para ele, ele funciona muito bem, ele responde rápido, pouco mais de 10, 20 microsegundos ele já está respondendo e enviando de novo. É um chip excelente e funciona muito bem. Só que ele foi descontinuado. Nunca mais consegui encontrar dele. Eles lançaram, a própria DevRob lançou com esse chip aqui, o AS21CN270C. Nunca consegui encontrar um desse. Dizem que é excelente e que funciona muito bem, igualzinho o original. Depois, quando eu fui comprar outra vez, eu só achei os clones. Não achei mais os original da DF Robert, só os clones. Cada um pior do que o outro. O que melhor funcionou foi esse aqui, com o chip GD3200B. Esse foi o que funcionou razoavelmente bem. Não sei se vocês repararam no vídeo de demonstração, que quando eu mudava de uma rádio para outra, leva um tempinho para ele começar a tocar a música. É porque o chip, esse chip aqui, ele responde depois de 1 segundo. Então a gente tem que esperar 1 segundo antes de mandar o próximo comando. Se você mandar os comandos para ele antes de 1 segundo, ele entra em pane e trava o Arduino inteiro. Então tem que criar uma lógica para ele funcionar desse jeito. Os demais que usam chips diferentes desse aqui, tem um que usa um chip TDA, muito ruim mesmo. Eu aconselho a não comprar, tá? Se dependendo do projeto que for usar, não compre. Esse aqui já não é bom, dependendo do que for fazer. Isso aqui, por exemplo, não dá para fazer um MP3 player com ele. Do jeito que eu usei aqui, beleza, funcionou. Porque as músicas vão sendo tocadas uma atrás da outra. Mas se for tentar fazer um MP3 player e mandando os comandos de tocar aleatório, não toca aleatório, detecta mal a quantidade de faixas de música que tem, muito ruim, mas é o melhor dos ruins, tá? Funciona, dá para fazer. Então ele tem aqui no pino 1 o VCC, alimentação 5 volts, pode ser alimentado com 3,3 também, tá? Mas eu fiz um teste com 3,3 e eu não tive muito sucesso não. Não ficou muito bom não, mas funciona bem. Com 5 volts funcionou, né, dando tempo de 1 segundo para não deixar ele doido. Aqui nós temos o RX, que deve ser ligado no TX do Arduino. No caso do Arduino Mega, ele tem a porta TX. Então o RX vai no TX usando um resistor de 1K. Precisa colocar um resistor de 1K entre o RX e o pino TX do Arduino. O TX aqui vai no RX. Veja que é a diferença do I2C.
Aqui é o contrário. O RX, que é o receptor, tem que ir no TX, que é o transmissor. Então, o Arduino transmite e ele recebe aqui no RX. Ele transmite para o Arduino, aqui no TX, e o Arduino recebe no RX. No caso do Arduino Uno, Mega e Nano, vai ser na porta A4 e A5. Aqui é o DAC, R e L. Aqui são as saídas de áudio, canal direito e canal esquerdo. Além disso, do DAC, de sair o sinal puro, ele também dá a opção de sair no alto-falante. Então tem o speaker 1, o GND e o speaker 2. Aqui são saídas do canal esquerdo, canal direito do alto-falante. Do lado de cá, nós não vamos usar só o GND e o buzz. Por quê? Como esse troço é muito lento para ler, 1 segundo, se eu mandar, quando eu mando ele parar de tocar, eu tenho que esperar 1 segundo para verificar se ele já parou. E depois que eu verificar, eu não posso mandar o comando de tocar logo em seguida. Eu tenho que esperar mais 1 segundo para ele começar a tocar. Então eu perderia 2 segundos e ficaria muito lento. Para evitar isso, eu usei o buzzer, porque o buzzer é instantâneo. O buzzer ele diz se ele está tocando ou não. Quando eu mando o comando de parar, ele responde aqui nesse pino. E aí eu leio esse pino, que é rápido, não vai dar problema nenhum. Ele lê bem rapidinho. E aí ele não precisa, eu já posso mandar o comando de tocar logo em seguida. Então eu perco apenas 1 segundo de cada vez. Aqui é para ligar o pendrive, pode ligar uma porta USB desses 2 pinos. E aqui é para ligar teclados. Se quiser fazer um tocador de MP3 só com teclinhas, ele funciona aqui também. Pode colocar que ele vai funcionar. Para o DF Play Mini conseguir ler o cartão de memória do jeito certo, o cartão de memória tem que estar formatado com FAT32 ou FAT16. As pastas dentro dele tem que estar gravado com essa nomenclatura aqui, 01, 02, 03, 04 até 99. Não pode ser diferente, não pode ter nome, letras nem nada. O original da Robert, ele funcionava. Eu podia colocar 01 traço nome da pasta, que ele pegava perfeitinho. Esse aqui, se você colocar qualquer outro nome, ele fica doido e não consegue pegar nada. Aí ele vai tocando tudo de qualquer jeito, aleatório. A primeira que ele pega lá é isso mesmo. Ele não separa as pastas, não faz nada. Tá? Então, as pastas têm que ser gravadas exatamente assim. O nome dos arquivos dentro das pastas, os arquivos MP3, tem que ter esse nome aqui, 001, 002, 003.mp3. Não pode ter outro tipo de nomenclatura. Até 999, certo? Mas não pode ter 999 traço o nome da música .mp3, não pode. Tem que ser 999.mp3 001.mp3. A estrutura de pasta que eu gravei aqui para esse projeto ficou assim: 00, eu gravei 01, é a pasta 01 e dentro dela tem o arquivo 001.mp3. Esse arquivo é aquele chiado de rádio fora de sintonia. Então, quando sai da pasta, ele entra nesse chiado aqui para ficar dando a sensação de que é um rádio mesmo. Aí vem as frequências. 89 MHz é a pasta 2, internacional. 91 MHz é a pasta 3, 93 MHz é a pasta 4 e assim vai. Até a 103, que é a pasta 9, que é sertanejas da terra. A 105 é o 98. Então, no 98, ele vai pegar uma aleatória da pasta 2, 3, 4 e 5. Então, ele vai tocar músicas dos anos 80 e 90, internacional, vai tocar internacional 2 pastas, né, anos 80 e 90, vai tocar MPB pop. Então, ele vai fazendo um mixer dessas músicas aqui, dessas pastas. Então, ele toca uma de uma pasta, outra de outra pasta, outra de outra pasta e fica nessa troca-troca. O 99 faz a mesma coisa, só que com a pasta 7, a pasta 6, 7, 8 e 9. Então aqui nós temos a ligação do DF Play Mini. Sai positivo e negativo aqui do Arduino. No caso desse aqui, ele sai do VIN. O VIN, tanto no Uno, quanto no Nano, quanto no Mega, vem dos 12 volts direto que entra no P4 aqui, ó, no pino P4. Ele vem daqui, passa por esse diodo de proteção e sai aqui no positivo VIN. Daqui sai 12 volts, então negativo e positivo. As tensões então vêm e entram aqui no step down, no isolador step down. Baixa para 5 volts. Aproveita e tira aqui já no negativo e no positivo os 5 volts que vai lá para o módulo Bluetooth.
desce por aqui ainda, entra no isolador de GND, que vai ter a função de isolar o GND, esse negativo aqui, ó, desse negativo aqui, isso para evitar ruídos, tá? Por isso precisa desse, se você não colocar ele gera muito ruído. Então daqui ele sai, o negativo e o positivo, 5 volts ainda, entrou 5 volts, saiu 5 volts, só que isolados GND. Ele sobe aqui e vai para o negativo do DF Play e vem aqui no pino 1, positivo do DF Play. Então essa é a alimentação. O negativo fecha os dois negativos, tanto esse negativo aqui, quanto esse negativo aqui. Isso ajuda a evitar ruídos. RX, lembre-se, ligado através de um resistor no TX do Arduino. O TX ligado direto no RX do Arduino. Aqui sai o áudio, esses dois aqui. Sai o canal direito e esquerdo, que é o DAC, que vai lá para o amplificador. O buzz sai daqui e vai na porta A0 do Arduino, que é a porta analógica 0 que eu estou usando para saber se ele está tocando ou não. Aqui tem uma observação muito importante. Esse módulo isolador ele é para 1 watt, tá? Ou seja, pouco mais de 200 mA. Pouco mais não, 200 mA. O DF Play Mini, se você não estiver usando USB, ou seja, pendrive ligado aqui nos pinos, e não estiver usando a saída de alto-falante, você pode usar esse aqui, esse isolador, porque o consumo dele com o cartão de memória é baixo. Dá para usar, chega a pouco mais de 180 mA. Então 200 mA dá tranquilo. Se for usar o DF Play Mini, colocar alto-falante nele e for colocar pendrive, tem que usar um isolador mais forte, pelo menos um de 3 watts, por volta de 600 mA. Ligando o módulo Bluetooth é fácil também. Vem aqui, positivo e negativo lá do step down do regulador, tá? Que a gente mostrou agora há pouco. Entra no isolador, do mesmo jeito que está lá. Sai do isolador e vem para a alimentação do módulo. O negativo vem direto aqui na alimentação do módulo Bluetooth. Já o positivo vai passar pela chave de função. Então ele vem, entra no pino central dela, como eu mostrei lá no esquema, sai aqui do pino lateral dela e vem para o módulo Bluetooth. Lembre-se que a chave a gente está vendo ela de costas, tá? Aqui é como se eu estivesse vendo ela de frente, com o eixo para mim. O sinal sai daqui, canal direito e esquerdo, vem para a chave de função de novo, para C e o D. Então, canal esquerdo, canal direito. Entra aqui e entra aqui no pino 3. Daqui vem o sinal do DF Play e do rádio. Então, vem do rádio aqui, canal direito, canal esquerdo, DF Play no meio, canal direito, canal esquerdo. Sai daqui, canal direito e canal esquerdo das duas chaves, sobe e entra aqui no módulo amplificador, canal direito e canal esquerdo. O GND são todos interligados. A ligação é simples assim, fácil. Não é tão complicada, não é tão complexo não. Então vamos para o código fonte. Ele fica armazenado dentro aqui da pasta documentos, Arduino, sketches, e aqui dentro está a pasta RádioSemp 2026. Eu vou deixar essa pasta completa e também parcial para downloads, para quem quiser acompanhar lá, aproveitar o código para alguma coisa. É um código até simples, bom, fácil de ser entendido. Então, basta pegar a pasta e descompactar aqui dentro da sua pasta de disquetes, aí do seu Arduino. Então, aqui dentro da pasta nós vamos ter 3 pastas. A primeira é a documentos, onde tem toda a descrição da montagem, né, do projeto, aqui os esquemas de ligação das placas, dos módulos, igual está no vídeo. Aqui tem as mídias, que são as músicas já formatadas para o DF Play Mini. Então as pastas estão todas de 01, 02, 03 até a 09. A pasta 01 é a pasta que contém um único arquivo, que é o chiado, aquele chiado de FM. Então isso aqui é que gera o chiado lá do rádio quando ele está desintonizado, quando está tocando MP3. As outras pastas têm músicas.
Cada pasta tem uma quantidade de arquivos, né? No caso dessa aqui 434, cada um no estilo. Então todas as músicas separadas aqui nessas pastas. Vou deixar também a pasta completa, aí o download completo vai ter essas mídias também. Dá uns 14 GB, hein? Fica bem grande. E aqui está o próprio Sketch. O Sketch ele tem 5 arquivos. O principal é esse aqui, RadioSemp, que é onde o projeto começa. Além dele tem a chave de módulo, que tem todo o código para acionar a chave de módulo. O DF Play Mini, que tem todo o código dele, tudo que tem a ver com o DF Play Mini está aqui nesse código. O potenciômetro de sintonia, que está todo aqui dentro. E aqui tudo sobre o rádio FM. Então, para abrir, basta clicar no RadioSemp. E ele vai abrir a IDE do Arduino. E aqui na IDE do Arduino, ele tem então aquelas 5 arquivos que estão lá. Eles já aparecem aqui como abas. Então aqui está o RadioSemp, aqui está a chave de módulo, aqui está o potenciômetro de sintonia, aqui está o rádio FM e aqui está o DF Play Mini. Cada um desses aqui está os códigos completos de cada um desses módulos. Então vamos começar por aqui. Para quem não conhece o Arduino, essa parte aqui é onde o programa roda, né? Que eles dizem. Funciona assim, aqui está nessa parte aqui, toda essa primeira parte aqui é onde você inclui as bibliotecas e configura o estado inicial das variáveis que vão ser usadas pelos módulos. Depois disso ele entra aqui no Setup, que é onde ele faz a configuração dos módulos, e depois ele vem para o Loop, que é onde o programa realmente roda. O loop chama loop justamente porque fica um loop aqui, ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e o que tiver aqui dentro ele vai executando. Ele faz esse círculo aqui 16 milhões de vezes por segundo. Então significa que ele tem a capacidade de processar uma instrução 16 milhões de vezes a cada segundo. Então tudo acontece ali dentro, por isso que eles falam que o programa roda ali dentro. Então vamos começar aqui pelas definições da inclusão das bibliotecas e definição das variáveis que vai ser usada nela. Vamos começar com o DF Play Mini. Expandindo aqui, a gente tem, em primeiro lugar aqui, a inclusão da biblioteca, que é isso aqui. Para quem nunca usou o DF Play Mini, para incluir uma biblioteca, basta copiar o nome da biblioteca, dar um Ctrl C, clicando aqui em bibliotecas, aqui digita o nome dela. E ela já vai aparecer, DF Play Mini. Aqui no meu caso, o botão aqui está escrito remover porque ela já está instalada. Mas se não tiver instalada, vai aparecer instalar aqui. Basta clicar e ela instala. Vale para qualquer biblioteca. Feita a inclusão da biblioteca, a gente precisa definir uma instância para ela, que é feita aqui nessa segunda linha. Então, DF Play Mini, ela vai se chamar MyDFPlayer. A biblioteca funciona como a definição de um tipo de objeto. Então, por exemplo, humanos. Humanos, você pode ter vários humanos. Você vai ter a Cláudia, a Patrícia, o Jorge, o João. Então aqui você definiria então João, Patrícia, mas todos sendo a mesma biblioteca. Tá? Então aqui DF Play Mini poderia ter MyDF Play Mini 1, 2, 3, 4, o tanto de módulos que você colocar. Então a partir de agora, para me referir a ela, vai ser por esse MyDFPlayer aqui. Então daqui para frente estão as variáveis que o módulo vai usar. Essa reproduzir pasta contém o número da pasta que vai ser reproduzida, de acordo com a posição do ponteiro. Então toda vez que muda o ponteiro, ela vai encontrar uma rádio para ser reproduzida, né, uma pasta, dependendo da frequência, é aqui que vai ficar armazenado o número dessa pasta. Se tiver armazenado 0, ela vai tocar o chiado. Se não, vai tocar 1, 2, 3, 4, 5, o tanto de pasta que tiver, até 90. De 90 para cima são as pastas aleatórias, que tocam várias músicas de várias pastas ao mesmo tempo. Aqui a gente está definindo qual é a porta que vai ser usada para a leitura do status. No caso é a porta A0, que é aquele pino que a gente colocou lá, que está ligado ao buzzer do DF Play Mini. Então ele é que vai dizer se a música está tocando ou se está parado. Ela trabalha em conjunto com essa outra variável aqui, ó, DFP Status,
ela começa com o valor 700, porque acima de 200 significa que está parado. Abaixo de 200 significa que está tocando alguma música. Então, através dessa variável aqui, que está ligado a essa porta aqui, no caso A0, qualquer porta que mudar ali, né, que seja uma porta analógica, ele vai dizer qual é o estado do funcionamento naquele momento, se está tocando ou parado. Aqui, define o tempo de leitura, dependendo do chip que tem lá no módulo. Então, como eu disse lá quando estava falando dos módulos, esse tempo de leitura vai variar de cada chip que estiver sendo usado no módulo. Então, esse chip que tem nesse módulo que eu estou usando, ele leva 1 segundo para responder. Se você mandar 2 comandos em seguida, não espera esse tempo, ele trava e trava até o Arduino junto. Então, para evitar que isso aconteça, é preciso dar esse tempo. Ele trabalha junto com essa variável tempo de leitura aqui. Essa variável ela vai ter o valor de milis. Milis é uma função do Arduino que conta o tempo em que ele está ligado. Então ele conta parecendo bem 1 segundo mesmo, bem próximo de segundo em segundo. Então ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5, quanto tempo que o Arduino estiver ligado. Essa variável aqui vai pegar o valor inicial para comparar com o tempo que o milis passou. Então, por exemplo, vamos dizer que o milis agora é 10 segundos. Essa variável aqui, então, coloca 10 segundos nela. E ela fica com 10 segundos. O milis vai continuar contando. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E ele vai comparando. Você já é igual ao milis, ou maior que o milis? Se não for, ele espera. Quando o milis chegar a 1010, no caso, porque já tinha 10 segundos, ele vai chegar a 1010, aí a diferença entre eles será de 1000. Aí sim, o Arduino vai executar a função que tiver determinada lá e ao mesmo tempo vai voltar o tempo de leitura status para ser igual a milis de novo, para ele começar a contar de novo. Funciona dessa forma. Nessa parte aqui, a gente teve que criar uma fórmula para gerar um número aleatório de verdade. O random da linguagem C, ele não gera um número aleatório de verdade. Ele fica gerando um número pseudo-aleatório. Isso acaba gerando alguns problemas. Por exemplo, aconteceu durante os testes do DF Play Mini tocar a mesma música 5 vezes. A mesma música, a mesma faixa. Porque o aleatório ficou fixado naquilo. Então, para garantir que isso não vai acontecer, que ele toque uma única música de cada vez, a gente criou essa função matemática aqui, que vai gerar o número aleatório. Então, ele vai precisar dessas variáveis aqui. Primeiro, ele precisa do número de arquivos que está na pasta. Cada vez que eu trocar de pasta, também vou dizer quantos arquivos tem na pasta. Então, ela vai ficar armazenada aqui nessa variável. Aqui tem um aleatório robusto. Aleatório robusto é o ponto de partida para ele gerar os outros números. Então, vamos dizer que ele começou em 10. Aí ele vai fazendo múltiplos de 10, através de uma fórmula matemática. Então, ele vai fazendo, só que vai chegar um momento em que ele vai repetir de novo e começar a fazer igualzinho outra vez. Porque aí vai terminar, né, a faixa de arquivos. Então, para garantir que isso não aconteça, a gente salva essa outra variável aqui, aleatório robusto ante. Então, nessa variável vai estar contido o primeiro número aleatório robusto que foi gerado, porque a partir desse número é que ele vai gerar os outros. Então, aqui vai ficar armazenado esse número inicial, enquanto que o aleatório robusto vai continuar contando, gerando os números aleatórios. E aí ele vai comparando as duas variáveis. Se por um acaso acontecer das duas variáveis serem iguais, aí ele vai gerar um outro ponto de partida à frente daquele que ele estava gerando. Então, dessa forma, ele vai contar todos os números sem repetir nenhum, em sequência totalmente aleatória. Esse ruído na porta é uma porta que a gente tem que escolher que não tenha nada conectado nela. Aqui no caso a gente escolheu a A1, a porta analógica 1, porque essa porta ela gera um ruído natural. E aí através desse ruído a gente vai gerar o ponto de partida para o aleatório robusto. Então é aqui que vai gerar um número aleatório mesmo. E aí dessa forma ele não consegue repetir nada. E aí termina a configuração do módulo DF Play Mini. E aí a gente passa para o módulo FM, a configuração inicial do módulo FM. Expandindo aqui, a gente tem uma descrição dos pinos que vai ser usados. Lembrando que o Arduino Mega já tem as portas certas, o SDA e o SCL. No Arduino Uno e Nano são as portas A4 e A5, por isso que a gente não pode usar ela para outra finalidade. É usado sempre para o I2C. E nunca esquecer
que esse módulo funciona com 3,3 volts e não com 5. Aqui vamos incluir a biblioteca. Essa biblioteca RDA 5807, ela é parte da biblioteca Rádio, por Matias Ertel. Então basta digitar no Arduino para procurar a biblioteca Rádio, que dentro dessa biblioteca vai ter vários chips, incluindo o RDA 5807. Esse aqui é o chip que está usando lá. Vai ter outros, tá? Tem vários outros tipos de rádio. Então, nesse caso aqui, escolhe esse e ela vai ser incluída. É a biblioteca igualzinha lá no DF-Play Mini, essa aqui vai se chamar rádio. Se tivesse mais de um chip, você pode colocar vários chips, principalmente no I2C, que ele ocupa apenas o mesmo fio, é o mesmo A4 e A5, ou o mesmo SDA e o SCL, que vai ligar todos os módulos e cada módulo tem um endereço e ele vai funcionar independente. Então, o rádio aqui poderia ter rádio 1, rádio 2, rádio 3 e etc. Mas sempre sendo o mesmo RDA. Criada a instância, vamos para as variáveis que ele vai trabalhar. No caso do módulo, é só duas. É essa variável que é frequência máxima, que dependendo do chip, pode ter uma frequência maior do que 108. E a frequência mínima, que dependendo do chip, pode ser bem abaixo. Pode ser 78 ponto alguma coisa, pegando faixas de ondas curtas, ondas diferente, tem inclusive AM, tem alguns que tem até AM. Então, é só essas duas variáveis que a gente cria. E aqui conclui a configuração do módulo RDA. Depois do RDA, vamos ver a chave seletora de função. Vamos expandir ela aqui. E nós temos primeiro que ela não usa nenhum tipo de biblioteca, porque ela lê já direto na porta do Arduino. Então, o que a gente faz é definir a porta da chave como sendo a 15 no Arduino Mega, ou no caso do Arduino Uno, Pro Mini e o Nano, pode colocar na porta A2, que é uma porta analógica. Não use a 1 nem a 0, porque a 1 vai ser usada para gerar o ruído lá do DF-Play Mini. E a 1 é o status do DF-Play Mini. E a 5 e a 4 é o I2C. Aqui a gente vai avaliar a posição da chave de modo e a variável posição da chave de modo anterior. Essas duas variáveis trabalham junto. Então, essa chave de modo anterior, ela armazena a última posição que a chave estava. Então, enquanto as duas variáveis forem iguais, ele não vai fazer nada. Se a posição da chave de modo, quando mudar a posição da chave de modo, essa variável aqui, a posição chave de modo, vai mudar para 1, para 2, para 3, seja qual a posição que ele for. Se for diferente dessa aqui, aí sim, ele vai pegar, vai executar o que tiver lá, o que tiver de fazer, e vai igualar elas de novo. Então é assim que as duas funcionam. Só isso na parte da configuração da chave seletora de função. Passamos então para o potenciômetro de sintonia. Vamos expandir. E aqui nós temos então definindo a porta da sintonia, do potenciômetro de sintonia, que é a porta A14 do Arduino Mega, e A3 no Arduino Uno, e Pro Mini e o Nano. Vamos criar então uma variável inteira que vai se chamar ponteiro, que vai armazenar a posição que o ponteiro estava, e ela vai trabalhar em conjunto com essa ponteira anterior aqui, exatamente da mesma forma que a chave trabalha. Então, enquanto as duas forem iguais, ele não faz nada. Então, quando a variável ponteiro mudar, aí sim significa que houve uma alteração na posição do ponteiro e ele vai executar o que tem e atualizar de novo a variável ponteiro anterior para ficar igual à variável ponteiro. Elas trabalham dessa forma em parceria. Aqui nós vamos criar o tempo de leitura do potenciômetro, mesmo sistema lá do tempo lá do DF-Play Mini. Esse tempo aqui ele é pequeno, é de 50 microsegundos, é só para dar o tempo mais ou menos, 50 microsegundos, eu acho que é isso, ou 20 microsegundos, uma coisa assim. E ela serve para dar o tempo da porta analógica estabilizar. Então, quando você faz uma leitura, você tem que esperar um tempinho para que ela estabilize para continuar a ler de novo. Aqui a gente vai criar um filtro matemático para tirar o ruído do movimento do ponteiro. Essa função aqui eu criei ela com a ajuda da inteligência artificial, porque depois de muito tempo tentando, conversando com ela, a gente chegou a um resultado que foi muito bom e que funcionou muito bem. Então, no caso, a gente gerou essas variáveis aqui. A valor filtrado, o alfa, que é de 0,04. Isso aqui é para fazer com que o filtro, a filtragem seja bem suave, o movimento do ponteiro. Na hora que movimentar o potenciômetro, o movimento de posição 1 para 2 para 3 seja mais suave, não seja abrupta.
Então, dependendo do tempo que a gente colocar aqui, ele fica mais rápido ou mais lento. Aqui ele vai criar o filtro que vai travar a sintonia naquele ponto. Então, uma vez que não mexa mais no ponteiro, ele vai ignorar toda a flutuação que tem na porta analógica. Então, essas variáveis aqui, ó, o último valor do ADC, que é a última valor lido no conversor digital analógico. Aqui vai ter o limiar, até onde pode flutuar, no caso aqui 4. Ele pode flutuar dentro dessa margem de 4. Aqui é a frequência atual em kHz, que vai ser a frequência que ele vai detectar no final, ele vai pôr nessa variável. E aqui é a última frequência que funciona exatamente igual àquela função do ponteiro e do ponteiro anterior. Ela só muda quando essas duas variáveis aqui ficam diferentes. Caso contrário, ele entende que não houve alteração no ponteiro. E isso a gente encerra aqui a configuração do potenciômetro. Terminada a configuração do potenciômetro, a gente passa aqui para o setup. O setup é onde configura os módulos. Então vamos expandir aqui. Nós temos aqui essa função aqui que está comentada é para iniciar o monitor serial. O monitor serial ele é usado para fazer um debug do código-fonte. Então, se precisar fazer um debug, tiver algum erro acontecendo, habilita ela aqui e deixa, que aí ela vai gerar no próprio monitor serial, aqui embaixo no Arduino, ela vai escrever aqui o que está acontecendo, que a gente vai pedindo lá de acordo com o local onde estiver achando que tem um erro. Aqui no caso já está tudo funcionando, então ela está comentada. A primeira coisa que ele faz quando ele entra aqui no setup, nessa função, é chamar essa função aqui, ó, setup rádio, que vai configurar o rádio. Essa função ela está dentro da aba rádio-fm.in. Então, para a gente saber onde é, a gente vem aqui em rádio-fm.in, que é a abinha aqui. Então, tem ela aqui, ó, setup. Certo? Vamos expandir ela aqui. Então, a primeira coisa que ele faz é iniciar o módulo do rádio. Digitando essa função aqui, ó, rádio.init, wire, ele está ligando o rádio. Mono, sem som. Iniciado o rádio, vai começar aqui as configurações do módulo. Então, primeiro, rádio 7 band frequência. A gente vai colocar em FM e colocar na frequência 88.7, que é o início da frequência. Poderia ser outra coisa, mas vamos colocar nessa aqui. Para esse módulo, cada módulo vai ser diferente. Então, tem módulos que trabalham com AM. Então, você vai definir o que tiver de ser lá. Depende dentro do módulo. Aqui, 7 mono, a gente coloca ele como mono. No meu caso aqui, mas pode colocar como estéreo para ele receber um sinal estéreo. 7 mute, eu coloco ele em falso, que é para ele ficar em mute. Essa função é para que ele não fique dando aquele chiado, ele fique calado, até terminar a configuração completa. Depois ela é ativada. Esse 7 soft mute é aquele mute que tira o chiado do FM. E só aparece o som quando você sintoniza. No nosso caso aqui, a gente precisa do chiado para a pessoa saber que está funcionando e que o som está lá sintonizando. Então, no caso aqui, ele vai ficar em true, ele vai ficar ativado para ele não dar um mute no rádio, para que o chiado continue funcionando sempre. Aqui, o set volume, a gente vai colocar no máximo, porque quem vai controlar o volume do rádio é o potenciômetro de volume lá do amplificador de som. Aqui, set bass booster é um reforço de grave. Eu coloco ativado porque quem vai controlar o grave mesmo para valer é lá no amplificador também. Aqui é a frequência mínima e máxima, aquelas variáveis que a gente criou lá em cima. Então ele vai ler lá no rádio, rádio.get frequência máxima e rádio.get max frequência, máxima e a mínima. E vai armazenar nessas variáveis, porque através dessas variáveis aqui é que ele vai fazer os cálculos da posição máxima que a frequência pode chegar e mínima também. Isso aqui termina a configuração do módulo de FM. Assim que ele termina de configurar o rádio, ele volta para cá. E aqui ele chama a função setup dfplayer para fazer a configuração do módulo dfplayer. Então, essa função está dentro do fplaymini.ini. Então, a gente vem aqui na aba dfplaymini.ini e vamos achar a função setup aqui dentro. Aqui está ela, é a primeira. Então, expandindo ela aqui, o que ele faz é a mesma coisa que faz com o módulo FM. Primeira coisa aqui, ele vai iniciar a porta serial, porque ele precisa que essa porta serial esteja ativada para ele trabalhar nela. Ele trabalha com ela. Ele dá um tempo para a porta iniciar, para não tentar abrir ele antes da porta estar pronta. Uma vez que a porta já esteja iniciada,
vem aqui iniciando o MyDF Play Mini. Se der algum erro no MyDF Play Mini, ele não iniciar, desative isso aqui e ativa o serial.print lá para ver o que está acontecendo. No caso, se ligar direitinho, ele não dá problema não. Uma vez que tenha dado o comando, ele vai esperar de novo um segundo com o delay aqui, porque senão não pode mandar mais nenhum comando enquanto ele não fizer a operação de inicialização. Ele passa para cá. Essa função aqui, ela só existe no original, só fez efeito no original. Nesse modo, nesses outros clones, ela não fez efeito nenhum. Por isso que ela está comentada aqui. Aqui a gente está setando ele para o volume máximo pelo mesmo motivo do rádio. Quem vai controlar é o amplificador. Dá um tempo de novo, de um segundo, porque senão dá problema. Feito isso, ele já concluiu a configuração do módulo. Terminada a configuração do módulo, ele vai vir aqui para essa outra linha e vai chamar essa função setup potenciômetro, ou seja, vai configurar as funções iniciais do potenciômetro. Essa função está dentro de potenciômetro sintonia.ino. Basta a gente vir aqui, potenciômetro sintonia.ino, e verificar o que tem. Está aqui a setup, vamos abrir ela aqui, e aqui está ela, setup potenciômetro. Aqui dentro nós temos variáveis, ele está configurando as variáveis que vai travar a leitura do potenciômetro. É aquelas variáveis da função matemática que faz a trava. Então é o valor do filtrado e o último valor do ADC. Então essas variáveis têm que ser atualizadas aqui. Elas são iguais no início, para depois elas terem outra função. Só isso que faz essa parte aqui. Terminou aqui a função, ele retorna para cá, pega o rádio 7 multi e tira do multi, né? Habilita ele para ele dar o sinal de FM e termina a parte do setup. O setup é simples, é só chamando essas funções, é só fazendo essas configurações iniciais. São 3 configurações iniciais. Veja que eu não deixo muita coisa dentro aqui da função do Arduino. Eu sempre crio funções separadas para que ele vá lá e busque elas. Isso faz o código ficar mais legível e mais fácil de trabalhar com ele depois. Então, tirando aqui, agora sim ele vem aqui para o loop, que é onde tudo acontece. Terminado o setup, vamos para o loop. É aqui que o programa roda, dentro desse loop. Vamos abrir aqui, vamos expandir aqui. O loop funciona da seguinte forma. O programa entra aqui, vem até o final, que é aqui, volta e começa de novo. Então ele fica nesse círculo aqui o tempo todo. E aí ele vai executando todas as instruções que estão aqui dentro durante toda essa passagem. E ele faz isso em média de 14 milhões de vezes por segundo. Então aqui no caso, ele vai passar pelo primeiro passo aqui, que ele vai chamar essa função aqui, checa a chave de modo. Ele vai verificar em que posição que a chave de modo está. Essa função está dentro da chave de modo .in, que é essa aqui. Então vamos clicar nela e vamos abrir aqui a função chave de modo, checar a chave de modo. Abrindo ela, a gente vai ter a primeira operação aqui que vai ter essa aqui. Vai ler a porta analógica que a gente definiu lá, vai colocar o valor da porta analógica em chave T. Aqui ele vai verificar se o valor da chave T é menor que 350. O valor que aparece lá é de 0 até 1024. Então ele vai verificar se está menor que 350. Se for menor que 350, ele entra aqui e pega a posição chave modo, que é a variável que identifica em qual posição a chave está, e coloca ela no valor 1. Nessa leitura aqui, a média é de 280. Então ele coloca na posição 1 para dizer que está no modo FM. Aqui ele vai verificar se a chave T é maior que 350 e chave T menor que 700. Então a leitura vai ter que estar entre 350 e 700. Se tiver, ele vai colocar o valor 2 na variável posição chave de modo, para indicar que a chave está na posição 2. O valor médio da porta aqui lê da 572. Então a faixa ali, 350 até 700, está beleza, está segura. Se não for o caso, ele vai continuar. Se tiver maior que 700, então ele vai dizer que vai colocar na posição chave modo
o valor 3, indicando que está na posição 3. O valor médio lido ali na porta é de 960, então vai estar acima dos 700. Terminado isso, ele termina a execução dessa função e retorna lá para o módulo, para o void loop de novo. Então, depois de saber em que posição que está a chave de modo, ele vai vir para aqui, ler posição do ponteiro. Então, ele vai verificar qual é a posição que o ponteiro está nesse momento. Essa função aqui está dentro do potenciômetro de sintonia.ino. Então, a gente tem que vir aqui na abinha potenciômetro de sintonia e aqui vai ter a função ler posição do ponteiro. Então, a gente vai expandir aqui e vamos analisar. A primeira coisa que ele checa aqui, se o milis menos o tempo de leitura do potenciômetro é maior ou igual a 20. Então ele vai esperar esses 20 microsegundos aqui é para o tempo que vai levar para estabilizar a leitura na porta. Então o que ele vai fazer aqui? Se esse tempo for menor, ele vai passar direto e não vai fazer nada aqui dentro dessa função. Vai até o final aqui e sai da função. Se o tempo for maior, se já tiver passado 20 segundos, então ele vai entrar aqui. Então a primeira coisa que ele vai fazer é pegar essa variável tempo leitura do potenciômetro e vai igualar ela mesmo, ou seja, ele vai zerar ela, para ele começar a contar de novo, para ele ver quando é que vai ter passado 20 segundos. Aqui ele vai ler a porta analógica, que a gente definiu lá para a leitura do potenciômetro, e vai colocar nessa variável aqui, ó, leitura atual do potenciômetro. Ele vai pegar essa leitura, vai vir aqui e vai começar a fazer aquele filtro matemático que eu falei. Então vai pegar valor filtro, então vai pegar a variável valor filtrado, que a gente declarou lá em cima, que é uma variável padrão aqui. Aí ele vai começar a fazer esses cálculos matemáticos aqui, ó, valor vezes leitura atual mais 1.0 e aquela variável que a gente criou lá em cima, menos alfa, vezes valor filtrado. Isso aqui pega um valor mais estável da porta. Ele pega o valor da porta e faz um cálculo tendo como resultado um valor mais estável. Aí ele cria aqui o valor inteiro, que é o valor arredondado, ele faz o arredondamento aqui, nessa posição, e aí passa para cá. Aqui é o filtro de histerese. É um filtro matemático que vai estabilizar a leitura. Então, se a leitura estiver estabilizada, ele vai atualizar a variável último valor do ADC, que é da leitura analógica digital. Então, ele pega esse valor no valor arredondado. Se o valor arredondado menos o último valor ADC, que foi a última que ele leu, for maior que o limiar de histerese, ele entra aqui e aceita como sendo o valor válido e atualiza a variável. Se não, ele passa direto. Aqui ele vai pegar e criar a variável frequência Hertz, kHz, que vai ser igual ao mapeamento que nós vamos fazer do valor lido lá na porta, desse valor já estabilizado. Ele vai pegar esse valor, que vai estar entre 280 e 997, porque ele não pega toda a faixa do potenciômetro, de 0 a 1024. Ele pega um pouquinho mais para frente do final do potenciômetro, das extremidades do potenciômetro. Então vai dar 280 e 997. Isso eu testei lá na hora, né? Aí ele vai pegar e vai criar a frequência, pegando o valor da frequência mínima do módulo e a frequência máxima. Então é aqui que é usada aquela opção. E aí ele vai ter o valor entre 88 e 108 MHz. E aqui ele vai pegar a frequência atual em kHz, vai ser igual à frequência em Hertz dividido por 10, vezes 10. É porque o ponteiro anda de 10 em 10, né? Então é 88.1, então é 10, 20, 30, 40. Então por exemplo, a frequência 98.7, então vai ser 98, então vai ser 9.870. Então 9.870 vai subir 70, 80, 90, 100, de 10 em 10. Aqui ele verifica se a frequência atual em kHz é diferente da última frequência lida. Se for, ele vai entrar aqui e vai informar que houve uma alteração no ponteiro. Então ele vai pegar a variável ponteiro e vai atualizar ela com o valor da frequência atual em kHz. E, ao mesmo tempo, vai dizer que a última frequência em kHz é igual à frequência atual em kHz. Então ele atualiza essas variáveis para ele saber que houve mudança. Aqui são os seriais para testar, né, enquanto a gente está desenvolvendo a rotina. Se quiser, é só tirar para ver o resultado. E aqui termina a função. Então,
ele só faz isso, né? É só um cálculo matemático mesmo para ler a porta e estabilizar a porta. Esse cálculo eu fiz ele com a ajuda da inteligência artificial. Então a gente foi testando, testando, testando. Depois de algumas horas conversando com ela, a gente conseguiu chegar nessa filtragem aqui, que funcionou muito bem mesmo, estabiliza bem a porta, não sai fora hora nenhuma. Então, terminou de executar a função ler posição do ponteiro, ele vai executar essa outra função aqui, ó, atualiza módulos. Essa função está lá dentro de potenciômetro de sintonia também. Então, ele vem aqui no potenciômetro de sintonia e vamos achar essa função aqui. E aqui está ela. Vamos expandir e aqui funciona assim. Se o ponteiro for diferente do ponteiro anterior, ou a posição da chave de modo for diferente da posição de chave de modo anterior, ele vai entrar aqui dentro. Então, o que acontece aqui? Se eu alterar a posição do ponteiro, ou eu alterar a posição da chave de modo, ele vai entrar aqui dentro. Se não fizer nada disso, ele vai passar direto e vai embora. E volta para lá. Então, a função aqui é só fazer essa checagem. Então, vamos supor aqui que é diferente o ponteiro ou é diferente a posição da chave. A primeira coisa que ele faz, então, é pegar o ponteiro anterior e atualizar com o valor do ponteiro. E pegar a posição da chave de modo anterior e atualizar com a posição da chave de modo agora. Então, o que ele está fazendo aqui? Dizendo que agora as duas variáveis são iguais. Da próxima vez que ele entrar aqui, daqui alguns microsegundos, ele não vai passar aqui dentro mais, a não ser que haja uma mudança. Depois que ele faz isso, ele vai vir para cá e vai checar qual é a posição da chave de modo. Se ela for igual a 1, significa que ela vai estar no modo FM. Então ele vai vir aqui e vai ajustar a sintonia do rádio. Essa função aqui, ajusta a sintonia do rádio, está dentro de rádio FM.ino. Então a gente vai lá nela para ver o que ela faz lá, que está aqui, rádio FM.ino. Então, expandindo aqui, a gente vai ver que ela só tem um comando, que é esse aqui, ó, rádio.set frequência. E aí eu passo o valor do ponteiro para ela, que já está ajustado dentro daquela faixa de FM. Então aqui ele sintoniza o rádio nessa frequência e já encerra a execução dessa função. Terminou de fazer essa função, ele desce para aqui e executa essa segunda função aqui, ó, para execução MP3. Essa função é chamada para verificar se tinha algum MP3 tocando lá pelo DF Play Mini. Se tiver, ele para justamente para não ficar tocando à toa, já que ele não vai ter mais controle sobre ele. Essa função está dentro do dfplay mini.ino. Então vamos lá procurar ela aqui. Basta clicar aqui no dfplay.mini e aqui está a função para execução de MP3. Vamos expandir ela aqui. O que ela faz então? Primeiro ela verifica se o status do dfplay mini. Se for menor que 200, como a gente já falou lá, significa que ele está tocando alguma coisa. Se for maior que 200, ele está parado. Então, se for maior que 200, ele não vai fazer nada. Ele vai descer aqui até o final, vai encerrar a função e volta para lá. Mas se tiver alguma coisa tocando, ele vai entrar aqui dentro e aqui ele vai criar, a gente cria essa variável booleana que fica. A variável booleana é true e falso, é verdadeiro ou falso. Ela só aceita essas duas funções. E aí ela vai entrar nesse loop aqui, de while. Esse loop aqui, ela vai ficar rodando dentro desse loop até que a variável fica passe a ser verdadeira. Para ela ser verdadeira, ele vai verificar aqui, ó, se o milis, que é o tempo de leitura do status, for maior que o tempo de leitura, menos 200, ela vai entrar aqui dentro. O que isso aqui significa? É que ele vai verificar o tempo em que eu enviei o último código para o módulo. Então vamos dizer que já tinha dado um play e que a música está tocando agora. Ainda não passou um segundo que a gente mandou o play. E aí eu já mudei a estação, ou já mudei a chave de modo. Então ele vai verificar aqui, dentro desse do, quanto tempo tem. Se não tiver o tempo ainda, ele vai ficar contando até que o tempo chegue a 800. Com 800, para dar o stop, dá certo, ele funciona. Mas para mandar o play de novo tem que ser um segundo, senão dá errado. Depois que der um segundo, que der 800 milissegundos, quase um segundo, aí sim ele vai vir aqui no MyDFPlayMini e vai dar o stop. Ele vai mandar esse comando aqui para o DFPlayMini. Além disso, ele vai pegar o tempo limite de leitura status de novo e vai jogar para milis, ou seja, vai zerar ele
para que da próxima vez que ele vier aqui, ele vai contar 1 segundo de novo. A variável fica agora passa a ser falso. Quando ele chegar aqui no do, ele vai ver que a variável agora é falso, não é para ficar mais dentro do loop. Então ele sai fora e conclui a execução da função. Então essa função é só para isso, só para parar a execução de um arquivo que já esteja tocando pelo dfplay mini. Terminou de tocar, ele volta para cá e segue a execução da rotina sem fazer mais nada. Mas se a chave de função estiver na posição 2, então ele não faz aquilo lá e vai fazer isso aqui. Ó. Ele entra aqui e o que vai ter? Muda a pasta MP3. Porque agora ele está dentro da função 2. Ele está dentro do módulo SD. Então ele chama essa rotina aqui, que está lá dentro do dfplay mini.ino. Essa rotina o que ela faz é mudar a pasta ou fazer a alteração na pasta, já que ou trocou de pasta ou trocou de rádio. Se o ponteiro estiver no mesmo lugar, não tem problema, ele vai atualizar a pasta. Mas ele vai verificar em que situação que está. Então ele vem aqui e aqui está a função, muda a pasta MP3. Vamos expandir ela. Ele passa aqui. Então a primeira coisa que ele vai fazer aqui é criar uma variável inteira chamada pasta T, que vai ter o valor 0. E aí ele vai verificar. O ponteiro é maior ou igual a 8900 ou se o ponteiro é menor ou igual a 8950. Isso aqui é as frequências. Então aqui ele vai escolher qual pasta que vai ser executada de acordo com a frequência que o ponteiro tiver registrado lá na função ler posição do ponteiro. Então no caso aqui, ela verifica se o ponteiro está na frequência de 89 MHz. Aí ela dá uma folguinha até 89.5. Nessa faixa de 89 até 89.5 vai estar essa pasta aqui sendo executada. Então é a pasta 2. E o número de arquivos que a pasta tem é de 434. Aí ele vai fazer a mesma coisa. Se não for isso aqui, ele vai checar se o ponteiro está entre 91 até 91.5. Se tiver, pega a pasta 3 e põe o número de arquivo 320. E assim ele vai fazer com todas as frequências aqui. 93, 95, 97, 99, 101, 103, que vai ser a última que vai selecionar uma pasta. Então são as 9 pastas que tem lá dentro. Em todas elas vai falar quantos arquivos tem em cada pasta. Então a pasta 9 tem 510 arquivos de músicas. Passado por isso aqui, se não for nenhuma dessa, se ele estiver sintonizando a frequência de 105, ele vai pegar o valor 98. 98 porque acima de 90, qualquer coisa que colocar lá vai ser uma pasta aleatória. Ou seja, ele vai contar os arquivos aleatórios, mas vai ficar pulando de pasta em pasta, para dar uma sensação de que essa é uma rádio que transmite todo tipo de música. Então ele coloca 500 músicas, que já é muita coisa, né? Porque vai dar muito mais do que isso. A mesma coisa é o 99, que é a segunda aleatória. Terminou isso, ele vem para cá. Coloca aqui, se a variável reproduzir pasta for diferente da pasta T, ele vai executar aqui. Ele vai, primeira coisa, vai parar a execução, lá naquela função que eu mostrei agora há pouco, vai parar a execução em MP3. Quando não tem aqui o lugar onde a pasta está, é porque está dentro do próprio arquivo aqui. Então, por exemplo, aqui não está escrito que está no modo dfplay mini, é porque está aqui dentro mesmo. Basta descer ali que ela está lá. Eu já mostrei, então vamos passar para aqui. Ele reproduzir pasta, que é o número onde vai conter a pasta que está sendo reproduzida, vai ser igual à pasta T. Ou seja, ele vai atualizar o valor da pasta a ser reproduzida. Então, se escolher lá a 2, vai estar 2 aqui. Se foi a pasta 8, vai ser a pasta 8. Então, atualizou, ele vem para cá e encerra a execução. Então, a única coisa que ele faz é isso. Veja que ele não toca nenhuma faixa MP3. Essa função aqui, pura e simplesmente, atualiza o valor da pasta MP3, para saber qual que vai ser tocada. Terminou de mudar a pasta, ele volta para cá. Aqui ele não faz mais nada. Mas se o valor da posição da chave do potencial for 3, aí ele já vai vir aqui. Ou seja, se ela for o Bluetooth. Se ela for o Bluetooth, ele para a execução do MP3 também. Esse para a execução do MP3 sempre vai ser executado para garantir que não fique tocando quando não tiver somente na posição SD, na posição 2. Feito isso, ele termina a execução dessa função.
Então, terminou de atualizar os módulos, ele vai seguir para cá. Se for FM, tá? A FM já vai estar tocando na rádio que estiver sintonizada e pronto, não tem que fazer mais nada. Se a posição da chave for a posição 2, aí já é o DF Play Mini. Então, no caso, ele vai entrar aqui dentro e vai chamar essa função aqui, ó, Loop MP3. Essa função é que faz tocar os arquivos de MP3. Ela está lá dentro do dfplay.mini.ino. E ela só é acionada quando a chave de modo estiver na posição 2. Então vamos verificar ela aqui no DF Play Mini, vamos localizar ela. E aqui está ela, Loop MP3. Vamos expandir. A primeira coisa que ele vai fazer é criar uma variável chamada número aleatório para armazenar os cálculos do número aleatório, do número que ele vai gerar. Aqui ele está pegando o valor da porta do buzzer para ver qual é o status dela. Então ele vai armazenar no DF Play Status. Se estiver parado, vai estar em nível alto, se estiver tocando, vai estar em nível baixo. Ele vai verificar então o tempo. Se tiver passado 1 segundo, beleza, ele vai entrar aqui dentro. Se não tiver passado 1 segundo, ele vai ignorar tudo que está aqui e volta para lá. Então ele só vai tocar, só vai verificar qualquer coisa aqui dentro, se após ter dado o último comando já tenha passado 1 segundo. Senão ele não faz nada. Aqui ele atualiza a variável do tempo de leitura status para o milhas de novo, para ele recomeçar a contagem. Aqui ele vai verificar se o DF status é maior que 200. Se ele for maior que 200, significa que ele está parado. Vai poder executar a nova pasta. Se não, ele passa direto e não executa mais nada. Chega aqui no fim, ele simplesmente sai da função e não faz nada. Então ele só vai fazer aqui, ó. Ele chega aqui, então aqui não acontece nada. Se ele for menor que 200, ele vem aqui e não faz nada. E termina a função. Se ele for maior que 200, significa que tem uma faixa tocando. Então, nesse caso, ele vai fazer essa checagem aqui. Então, a primeira coisa que ele vai verificar é se a pasta a ser reproduzida é maior que 0. Ou se a pasta a ser reproduzida é menor que 90. Então, é aquela faixa. Então, vai ter que estar entre 1 e 89. Se tiver, ela vai entrar aqui e vai executar uma das pastas MP3. Primeiro ele vai pegar o número aleatório aqui e vai chamar essa função aqui, ó, gera número aleatório, que está aqui dentro desse arquivo mesmo. Então, se a gente rolar aqui, a gente vai achar a função gera número aleatório. Se abrir aqui, é uma função matemática, vai criar essa variável para armazenar o valor da porta. Aqui ele vai chamar a função encontrar multiplicador coprimo, baseado no número de arquivos, e vai colocar na variável A. Aqui ele vai buscar o incremento coprimo também por número de arquivos, e vai colocar na função C. Essas duas funções matemáticas estão aqui logo abaixo. É uma função matemática comum, então aqui primeiro ele executa essa função para encontrar o máximo divisor comum, depois ele vem aqui e executa essa função, que é onde ele chama lá, que é encontrar o incremento coprimo baseado no número de arquivos. Depois ele vem aqui e faz essa aqui, que é buscar o multiplicador coprimo baseado no número de arquivos. Terminado de encontrar o valor dessas variáveis, ele vem para cá e faz um pequeno ajuste aqui. Ele verifica se o número aleatório robusto anterior, que foi o último que ele gravou, o último ponteiro, ele verifica se ele é maior que o número de arquivos das pastas, porque já que a gente pode ter mudado a pasta que vai executar. Se for, ele atualiza esse número, o número aleatório robusto anterior, para o número de arquivos. Então, isso passa a ser igual. Aqui ele faz o cálculo. O aleatório robusto é igual. O aleatório robusto é o ponteiro, tá? É daqui que ele inicia. Então, ele começa a contar a partir daqui. Vamos dizer que gerou aqui que o número 10. Então, ele começa a fazer os cálculos em cima do 10 e vai somando, somando, somando. Através desse cálculo matemático aqui. O A vezes aleatório robusto mais C, que é o incremento coprimo, e tira o módulo desse resultado, desse cálculo aqui, do número de arquivo. Então, é o resto da divisão. E através disso ele tem um número. Aqui ele vai verificar se esse número aleatório robusto não é igual ao número que ele gerou antes. Então vamos dizer que ele gerou lá, o primeiro número foi o 10. Então ele começou a contar a partir do 10. 10, o 8, o 5, foi gerando os números. Caso esse número gerado por último aqui nesse cálculo coincidir com o número aleatório robusto antes, significa que ele terminou a contagem. Então, por exemplo, geralmente dá 90. Então, dependendo do que for, então ele vai entrar aqui e refazer o cálculo para o ponteiro. Então, ele vem aqui e executa esse for.
Esse for aqui faz a leitura da porta analógica que está sem nada conectado nela 32 vezes. O que ele faz é pegar só o último bit de cada vez que ele lê. Então ele pega o último bit e no final das 32 vezes ele vai formar um outro número totalmente aleatório. E aí ele vai pegar a função randomSeed e vai usar o valor dessa porta, que vai ser totalmente aleatório, sem nenhum fundamento mesmo, para gerar a partir de onde ele quer que ele faça um novo aleatório. Então aqui aleatório robusto vai ser igual a random 1, o número de arquivos. Dessa forma aqui, ele vai conseguir fazer com que o número seja totalmente aleatório mesmo. Depois, então, ele vem aqui e vai verificar se o número aleatório não é igual a zero. Se for, ele atualiza para aleatório robusto igual a 55, porque não pode ser zero, porque não dá divisão depois. Depois ele vai pegar o aleatório robusto anterior e vai igualar ele ao valor do aleatório robusto. Dessa forma, ele só vai entrar aqui de novo caso eles sejam iguais. Enquanto eles estiverem diferentes, não vai passar por aqui mais. E aqui ele retorna o valor do aleatório robusto. Fez a leitura do número aleatório, agora ele já tem um número aleatório aqui para usar para tocar a música. Então ele vai acionar a função play folder do DF Play Mini. E aí ele vai passar para ela o parâmetro da pasta que ele vai reproduzir, o número da pasta e o número aleatório que ele criou. Dessa forma, ele vai ter uma execução totalmente aleatória mesmo. Então ele vai pegar a pasta, vamos dizer que tenha selecionado a pasta 2. Ele vai pegar a pasta 2 e aí vai gerar os números aleatórios toda vez que ele entrar aqui, ele vai ficar gerando esse número aleatório. Toda vez que o DF Play Mini terminar de tocar uma faixa, ele vai parar, né, automaticamente, e aí o status vai passar, vai informar para ele que é para ele tocar a próxima música. Aí ele entra aqui, verifica de novo a pasta, pega outro número e vai tocar a mesma pasta, só que com números de faixa diferentes. Então isso garante um aleatório. Se a pasta selecionada for a 98, aí ele já vai fazer diferente. Ele vai pegar aqui, vai criar uma variável pasta aleatória que vai ser igual a random 2 até 5. Então ele vai pegar a pasta de 2 até 5. Ele vai ficar pulando entre a pasta 2, 3, 4 e 5. Então a pasta agora já não é mais a pasta selecionada, mas sim essas pastas, qualquer uma dessas pastas. Aqui ele recalcula o número aleatório de novo para achar a próxima música que vai ser aleatória, sem repetir. Vem aqui no MyDF Play Mini de novo e manda tocar a pasta aleatória e o número da faixa aleatória. Aqui, se o número da pasta for 99, ele entra aqui e vai fazer o mesmo processo lá de cima, só que agora o número das pastas é diferente. Vai ser de 6 a 9. Então ele vai ficar pulando entre a pasta 6 e a pasta 9. Faz o mesmo processo, número de pasta, tal, aleatório, tudo, mesma coisa, sem diferença nenhuma. E manda o DF Play Mini tocar essa faixa, exatamente como na função anterior. Caso seja 0, significa que não vai estar nada sintonizado. Ele vai tocar a faixa 1 da pasta 1, que é o chiado. Então, toda vez que sair fora de qualquer uma daquelas outras lá, que não estiver dentro de uma frequência, ele retorna 0. E retornando 0 é para tocar o chiado. Terminou de tocar o chiado, ele vem para cá e sai, e aí termina a execução dessa função. Terminou de fazer o loop, ele sai daqui, volta para cá, e aí começa o ciclo todo de novo. Volta aqui de novo, lê a chave de novo, checa a posição da chave, lê o potenciômetro, atualiza os módulos. Se for FM, já vai estar sintonizado. Se for MP3, entra no loop aqui de novo, executa o loop MP3 para tocar as faixas. Se estiver tocando, ele fica quieto, não faz nada. Assim que acabar de tocar, ele começa a tocar a próxima aleatória. Mesmo ciclo o tempo todo, vai ficar só aqui o tempo todo. Então é assim que funciona o código-fonte. Eu espero que vocês tenham gostado aí da brincadeirinha. Não sei se alguém aguentou ver até o final, mas de qualquer forma, tá beleza. Obrigado por ter assistido.